O placar do julgamento das ações penais contra os acusados dos atos golpistas do 8 de janeiro. A gente já tratou bastante desse assunto aqui, trazendo esse julgamento inédito. Agora a gente vai trazer a repercussão. O que esse placar, esse resultado do julgamento significa? A Mayara Dias traz para a gente e a gente, claro, vai debater hoje aqui. Confira. O placar do julgamento das ações penais contra acusados dos atos golpistas do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal deverá ter impacto nas possibilidades de recurso em caso de eventual condenação. Foram condenados os réus Aécio Lúcio Costa Pereira, a 17 anos, Tiago de Assis Matar, a 14 anos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro, a 17 anos. Quem não acreditou, estamos aqui. Quem não acreditou, também estou aqui por vocês. Olha onde eu estou, na mesa do presidente. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, avaliou que as punições atenderam às expectativas do Ministério Público. Eu acho bastante razoável, bastante proporcional, sabe? Aquela pessoa que quis dar golpe de Estado, tá? Que quis romper violentamente o Estado democrático de direito, que gerou uma insegurança no país, ela tem que ser punida sim. Quando há condenação, a legislação permite a apresentação de pelo menos 2 tipos de recursos: os embargos infringentes e os embargos de declaração. As regras internas do Supremo, no entanto, estabelecem que, para apresentar embargos infringentes, é necessário que, na deliberação, pelo menos 4 votos sejam pela absolvição. Ou seja, no mínimo, um placar de 7-4, considerando os votos dos 11 ministros. Em nenhum dos 3 casos, houve 4 votos pela absolvição. Outro recurso possível em caso de condenação são os embargos de declaração. Este instrumento serve para que a defesa questione contradições e pontos não esclarecidos da decisão. Em regra, estes recursos não mudam o resultado do julgamento, mas entendimentos já fixados pelo Supremo permitem os chamados efeitos modificativos, ou seja, a depender do tipo de argumento apresentado pelos advogados sobre determinado ponto, se acolhido o recurso, a decisão pode ser alterada, por exemplo, para a redução de pena ou para extinguir a punibilidade. E essas foram as reações, como explicado pela Mayara. Assim, ainda cabem esses recursos, mas por conta do placar, que foi amplamente favorável à condenação, não mudam, não tem o efeito de alterar a decisão do Supremo Tribunal Federal. E a palavra do subprocurador Carlos Frederico foi, olha, foi uma pena razoável, foi uma pena dentro do esperado, foi uma pena equivalente à dosimetria aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa dosimetria que serve de base para os próximos. O Supremo ainda não marcou, mas tem muito trabalho aí, mais de uma centena de réus que serão julgados. O que a gente tira desse julgamento dessa semana, que foi um julgamento histórico, que, ponderando, Cíntia, foi uma resposta dura do Supremo Tribunal Federal às ações do 8 de janeiro, com ampla repercussão. Essa é a minha avaliação, mas, claro, eu queria ouvir você. É isso mesmo, Ananis, você avaliou bem. Claro que tem essa questão jurídica do que acontece a partir de agora, isso é fato, tá? É do direito que haja o máximo de possibilidades para a defesa. O Brasil é muito, nesse aspecto, é muito positiva a legislação brasileira. Mas já ficou muito claro qual é o recado do Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, não acredito em redução de pena. Basta a gente ter acompanhado a leitura dos votos dos ministros, que, ao contrário do que disse aquela advogada que estava pela primeira vez fazendo a sustentação, até nós que não somos, quer dizer, eu não sou operadora do direito, você é, Ananis, mas até nós que não somos, sabemos que o voto dos ministros está, assim, já pronto. Afinal de contas, eles se debruçam sobre os autos durante todo o período em que estão avaliando. Então, é natural
que aquelas páginas todas de votos já estejam preparadas antecipadamente, mas é claro que essa dosimetria ela pode mudar ou não na hora do julgamento. Mas eu acho que o mais importante, o recado que vem exatamente daquele dia de ontem, lá no Supremo Tribunal Federal, não é brincadeira o que aconteceu no 8 de janeiro. Não dá para considerar uma bobagem qualquer. Esse recado veio através da sentença, através da dosimetria, 17 anos, 14 anos. Eu acho que veio a partir daí, isso é fato, é matemático, mas veio também nos desdobramentos. Primeiro, a forma como a sociedade recebeu. A gente não viu, Ananias, eu acho que é importante observarmos isso, ninguém ouviu falar de manifestação, nem em frente ao Supremo, nem nas capitais, nem nos lugares onde normalmente deveria ou poderia haver uma manifestação contrária, caso fosse uma decisão que não fosse de encontro ao pensamento da maioria da sociedade, não é verdade? Nos últimos tempos, a gente sabe que o Supremo, tudo que vem do Supremo é sempre muito debatido. O Supremo viraliza nas redes sociais. Acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde isso acontece. Ministros do Supremo são popstars, né? Você lembra que naquela época que o Barroso e o Gilmar discutiram, virou a frase, a troca de ofensa entre eles, ofensa, né, da forma como eles discutiram ali, virou até camiseta. Eu lembro que eu tinha uma camiseta que eu achava muito bonito o diálogo dos dois, era de alto nível o diálogo, aquele do Pitadas, lembra daquela história? Sim, Pitadas de Psicopatia. Pitadas de Psicopatia. Gente, é um clássico, né? É um clássico desse momento em que tudo que os ministros fazem acaba sendo exposto para o público. Então, a gente não viu manifestação contrária e a gente viu no dia de hoje e no dia de ontem a sociedade receber aquilo da forma como os ministros estão vendo. A gente tem nas redes sociais aqueles 20% de grupos de direita que é contrário, que questiona, tem. Mas qual o impacto que esse questionamento teve no dia de hoje? Praticamente nenhum impacto. E havia sempre, a cada decisão do Supremo, há sempre muito impacto, uma decisão polêmica. Então, se nós não temos, nem por parte dos operadores do direito, um questionamento sobre as penas, se nós não temos um questionamento por parte da sociedade, e isso pesa muito, nós sabemos, num país polarizado, então o que a gente pode entender é que, a partir daqui, o que a gente vai ver é o tratamento para os atos golpistas são um exemplo, um referencial de como se vai tratar qualquer coisa semelhante àquilo ali a partir de então. Para os próximos julgamentos vai funcionar e funcionou até para a performance, para aquele show de horrores dos advogados, com a OAB se manifestando contrária. Então, a gente vê os 3 pilares que importariam em termos de opinião e de repercussão favoráveis ao que aconteceu ontem no Supremo. O que a gente viu foi